Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Esta primeira unidade do Estudos Espíritas do Evangelho é a preparação do cenário em que depois Jesus vai se movimentar. Quando a gente começa este curso, a gente está desejoso de ouvir sobre Jesus, seus ensinos, suas realizações, mas nós temos que montar o cenário para nós podermos entender por que ele agiu desta ou daquela maneira, ao que ele estava se referindo quando disse tal ou tal coisa. Então é preciso paciência para nós primeiro entrarmos naquele mundo onde ele veio a encarnar e realizar a sua tarefa, não é? Hoje nós temos que falar sobre o templo e as sinagogas. Porque Jesus, nós vamos ter aula, Jesus e o templo, Jesus e as sinagogas. E aí vocês já saberão alguma coisa a respeito, não é? Moisés recebeu as tábuas da lei. Mas não recebeu só as tábuas da lei. Ele também foi instruído para construir uma arca, onde se guardariam essas tábuas da lei. E seriam transportadas durante as viagens, porque você sabe que Moisés retirou o povo daquela situação de domínio do Egito e eles peregrinaram 40 anos pelo deserto. Então eles viajaram bastante, não é? Essa arca é chamada Arca da Aliança. Nós vamos ter daqui a pouco uma imagem e a descrição. Também ele foi instruído para formar uma tenda santuário, porque como eles eram nômades, eles não habitavam em casas, eram tendas. Ia fazer uma tenda santuário, que era só para abrigar a arca, para as manifestações espirituais. Seria chamado o tabernáculo. E também recebeu instrução para reservar a tribo de Levi para os serviços de sacerdócio. Eram 12 tribos, 12 filhos de Jacó, você já sabe sobre o povo hebreu. Mas do Levi, desse filho, os descendentes, foi escolhido para fazer os serviços sacerdotais. Interessante, não é? Teriam essa função específica. Porque teriam muitas coisas a fazer, como nós vamos depois ver no trabalho dos sacerdotes. Quando eles peregrinavam pelo deserto, a arca era carregada pelos sacerdotes, claro que se revezando, não é? O Espírito do Senhor, isso eles falam, aqui é um pouco misterioso. O Espírito do Senhor pairava sobre ela, sobre a arca, em forma de nuvem durante o dia e de coluna de fogo durante a noite. Há muita especulação a respeito dessa arca. Alguns dizem que seria quase como uma energia atômica, outros dizem que seria algo de magnetismo, porque ela era luminosa. Essa coluna de fogo não era fogo, era luminosidade que ela irradiava. E dizem até que se as pessoas não soubessem lidar com ela, poderiam morrer. Eles lá dizem, morreu, não é? Mas seria talvez assim alguma coisa que envolveria um perigo, um risco, alguma organização naquela arca que é meio misterioso. Não ficou explicação. O Espírito do Senhor pairava sobre ela. Quer dizer, havia alguma manifestação. E durante o dia parecia uma nuvem. Ora, naquela região desértica, formar uma nuvem em cima da arca, onde ela fosse, até nós que somos espíritos dizemos, será que não era ectoplasma? Efeitos físicos, não é? E durante a noite, uma irradiação. Quando eles acampavam, os sacerdotes aí erguiam a tenda santuário para abrigar a arca. Não ficavam ao relento, não é? À noite, eles armavam a tenda santuário. Então, nós vamos ver agora como era essa tal de arca, porque havia instruções especiais
sobre como deveria ser construída, de que madeira, não é? Eu encontrei essa representação, porque como a arca depois desaparece, ninguém sabe exatamente como era. Era feita de madeira preciosa, pau cetim ou oliveira, recoberta interna e externamente com ouro maciço, puro. Em cima, 2 querubins de ouro maciço também, um de frente para o outro, asas abertas, mas rostos voltados para baixo. E naquele meio, entre as duas figuras, ficava o propiciatório. Ali o Senhor habitaria. Como o Senhor habitaria? Quer dizer, ali havia a manifestação espiritual, não é? A tenda, nós não temos nenhum desenho da tenda, mas eles têm a descrição. Era levantada sobre 4 cantos de madeira, interiormente era resguardada por cortinas de puro linho, nas cores vermelha, azul, branca e roxa. Certamente essas cores tinham alguma significação para eles. Exteriormente era recoberta de tela. A tela era tecida de pelos de cabra nas mesmas cores. Por cima, peles de carneiro tingidas de vermelho e sobre elas ainda peles de texugo. Nessa tenda havia um local mais para dentro que era separado por cortinas. Formava um lugar santo, bem especial, né? Lá é que se guardava a arca. E ao lado dela um pote de maná. Mas o maná que eles recolheram no deserto, ele estragava, não podia guardar para o dia seguinte. Como é que eles guardavam um pote de maná? Enfim, está lá escrito, não é? Será que eram os resíduos do que ficava o maná? Porque eles não tinham como renovar, isso foi só quando eles peregrinaram pelo deserto, que o maná caía, não é? É o modo deles entenderem, era a secreção de tamargueiras. E a vara de Arão, o cajado de Arão. Quem é Arão? Irmão de Moisés. Eles eram da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá, mas eles eram da tribo de Levi. Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote. Foi instituído pelo Senhor. Nesse local, onde estava dentro da tenda, com aquela cortina em volta, ninguém podia entrar nesse lugar. Só o sumo sacerdote, isso mesmo uma vez por ano, no dia da expiação, para purificar aquele local. Essa arca ficou em Silo, cidade de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Ele transformou a cidade de Silo em centro de peregrinação de todas as tribos. Claro, tinha a arca lá, não é? A arca do Senhor. Os israelitas tiveram primeiramente o rei Saul, depois Davi e depois Salomão. Aí depois esboroou. Não tiveram mais reis, não é? Saul, Davi, Salomão. Então esse segundo rei, Davi, ao redor de 1000 anos antes de Cristo, ele conquistou muitas terras, ele era um rei guerreiro. E ele mandou vir a arca para Jerusalém. Estava lá em Silo, né? A cidade de Josué. Ele mandou trazer para Jerusalém. E fez desta cidade, Jerusalém, o centro espiritual e cultural da vida hebraica. E é claro que ele pensou em construir um templo, uma casa sólida, e não uma tenda, porque agora já estava em cidade, já não estavam peregrinando pelo deserto, não é? Então fazer uma casa para o Senhor. Ele começou a guardar recursos para isso, e até escolheu o local, o Monte Moriá. Enquanto isso, ele levantou uma belíssima tenda, tabernáculo, mas lá na cidade de Jerusalém, para guardar a arca, por enquanto não teria construído. Mas ele era um rei guerreiro, então as guerras e disputas contínuas com os filisteus, moabitas, com membros da própria família dele, o impediram de realizar esse desejo. Ficou guerreando. Não deu, né, para ele construir o templo. Mas o filho dele, o novo rei Salomão,
esse conseguiu fazer a construção do templo. Salomão, filho e sucessor de Saul, concretizou o projeto. Ele contou com a cooperação do rei de Tiro. Interessante esse Salomão, não é? Ele teve relacionamento com a rainha de Sabá, eles tinham comércio, ele era inteligente. Ele abriu um pouco o reino e fez a parceria com o pessoal ao redor, não é? Então esse rei de Tiro, que era fenício, ele fez uma parceria e esse rei enviou escultores, artesãos que sabiam trabalhar em ouro, prata, cobre, ferro, pedras e madeiras preciosas, tinturas. Forneceu também ouro e madeiras preciosas. Em troca do quê? Em troca de azeite, cevada, vinho. Agora, as pedras de mármore que precisavam, havia ali perto, eram abundantes. No local da construção, lá no Monte Moriá, ou próximo, eles dispunham dessas pedras. Além dos técnicos e operários fenícios, 150 mil hebreus, israelitas, trabalharam em serviço obrigatório. Imposto de renda obrigatório nós temos, eles tinham serviço obrigatório para a construção. Durante 7 anos, para construir o templo, que ficou conhecido como Templo de Salomão, porque foi construído por esse rei, não é? Agora, esse templo de Salomão, nós vimos que Davi foi 1000 anos antes de Cristo, Salomão, filho dele, começa a reinar em 970 antes de Cristo e inaugurou o templo em 950. Era um templo não tão grande, mas era bastante suntuoso, de mármore revestido de cedro do Líbano e cipreste, exuberantemente esculpido, recoberto de ouro. Enfim, tem lá uma descrição muito longa que não nos interessa. Agora, o que nos interessa saber é que esse templo foi despojado várias vezes, em guerras com sírios e assírios. Um israelita, Josias, conseguiu restaurar, reabastecer, mas em 586 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia dominou aquela cidade de Jerusalém, dominou a Palestina e sitiou a cidade de Jerusalém, invadiu, saqueou, incendiou, inclusive o templo de Salomão. Incendiou, acabou com tudo. E os judeus foram levados em cativeiro para a Babilônia. E a arca? Sumiu. Não foi respeitada. Para aqueles babilônios, aquela arca não significava nada. Significava para os israelitas, mas para eles não. Então a arca some. Aquela arca tão bela e tão misteriosa e que tinha as tábuas da lei, não ficaram. Sumiu tudo, não é? Ciro, o imperador persa, conseguiu dominar o rei da Babilônia e foi muito generoso com os israelitas, permitiu que eles voltassem para a sua terra. Então eles retornaram a Jerusalém, os israelitas. E aí um deles, Zorobabel, construiu no mesmo local anterior, o Monte Moriá, um novo templo, mas bem mais modesto. Ele não tinha recursos como teve o rei Salomão, não é? Mas esse templo também foi profanado por povos inimigos, sírios. O templo ainda foi purificado pelos macabeus, que eram uns irmãos israelitas, e nele foram restaurados sacrifícios e cultos judaicos. Mas não seguiu adiante, né? Ficou uma coisa assim modesta, inexpressiva. No ano 20 antes de Cristo, estamos chegando pertinho de Jesus, Herodes o Grande começou a restaurar o templo, aumentando-o e embelezando-o. Porque Herodes não era raça pura não, né? Mas ele queria ficar bem com os israelitas. Ele tinha ligação com os romanos, ele recebeu a tetrarquia para ele cuidar,
Então ele tinha poder, tinha autoridade pelos romanos, mas e o povo aceitava ele? Ele era de raça mista, não é? Então ele queria ficar bem com o povo, político ele. Por isso que ele começou a construir o templo de Jerusalém, restaurando, aumentando, embelezando. Ao tempo de Jesus, a construção já estava bem adiantada, mas só iria terminar uns tantos anos depois. No ano 64 depois de Cristo é que ficaria pronto inteiramente. Ficou pronto em 64, em 66, os judeus viviam se rebelando contra os romanos mandaram exércitos para sufocar a revolta, invadiram a Palestina, sitiaram a cidade de Jerusalém, tomaram a cidade, destruíram depois de prolongado cerco, e aí lá se foi o templo também. Puseram fogo em tudo. O general Tito, que era o que estava comandando essa invasão, ele queria conservar o templo. Mas a soldadesca já pôs fogo, né? E hoje só existe desse templo aqueles muros de lamentação. A gente vê no cinema, não é? Que eles vão lá, põem um papelzinho de pedido, né? Então. Mais tarde o imperador Juliano Apóstata quis reconstruir, mas ele não trabalhou bem e não levou adiante, acabou destruindo o que ainda restava. Então vamos ver como era esse templo de Jerusalém na época de Jesus. Os anteriores não importa, vamos ver só ao tempo de Jesus, porque Jesus ia ao templo, se movimentava lá. Jesus era um israelita e lá o templo era a sede religiosa, não é? Ele tinha grandes dimensões para a época, era majestoso. Ele ficava numa elevação, o Monte Moriá, lá em cima do Monte Moriá. Então ficava bem visível da cidade. Tinha uma escadaria para chegar lá. Nós estamos vendo ali, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, a escadaria, ó. Certo? Para chegar lá no alto. Era bem no alto. Tinha pórticos. Pórticos são essas entradas. Aqui, ó, uma, aqui a principal, a outra ali ao lado. Havia entradas, pórticos, amplos. As galerias ao redor deles eram com cobertura apoiada em colunas de mármore. Elas circundavam o recinto todinho aí, todo por essas galerias. O pátio dos gentios era esse aqui, ó. Porque a gente quando fala pátio pensa que é uma coisa já aqui. Não, era ao redor de tudo, ó. Certo? Esse era o pátio dos gentios. O que eram os gentios? Estrangeiros, né? Então os estrangeiros podiam entrar no templo aqui, no pátio dos gentios. Lá dentro, lá dentro só entra israelita. É o templo do Senhor, é o templo do povo eleito, que se quiser entrar lá morre, é morto, não pode, só os israelitas. Então aqui os israelitas entram, esse é o pátio dos israelitas, não é? É interessante que vai ter separadamente o pátio das mulheres e o pátio dos homens. O pátio das mulheres era 5 metros mais elevado que o pátio dos gentios. E o pátio dos homens era ainda 4 metros mais elevado ainda, né? As mulheres ficavam separadas e elas podiam observar o que se passava lá dentro do templo. E aqui dentro, o que é? Aqui também é um pátio. É o pátio dos sacerdotes ou dos levitas, porque eles eram da tribo de Levi. Todos os do serviço do templo, eles eram da tribo de Levi. Então, lá só entravam os levitas. Se não era da tribo de Levi, não podia entrar. Lá era do serviço do templo, lá mais para o interior, né? Nesse pátio estavam o altar dos holocaustos, o mar de bronze. Era uma grande, como é que eu poderia dizer? Um vaso grande, enorme, para a água que eles usavam no templo, porque eles faziam sacrifícios cruentos de animais. Então precisava higienizar.
lavar, né? Então havia aquele grande tanque. Eles chamavam o mar de bronze porque para eles era muito grande. Até eu vi uma representação, tinha 4 leões, um em cada ponta, né? E outros objetos para imolações e sacrifícios. Vamos ver uma planta do templo para a gente entender talvez um pouquinho melhor. Olha aqui o pátio dos gentios, não é? Ali tem os pátios dos israelitas, pátio dos homens, das mulheres, né? E nós vemos lá o interior do templo, lá que é o santo, lá que é propriamente onde se fazem os serviços. Esse aqui redondinho é justamente o mar de bronze, onde tem o tanque, né? Aquele tanque de água. E ali tem o altar dos holocaustos, onde eles sacrificavam os animais. E aqui dentro, nós vamos ver, é o Santo dos Santos. Nós já vamos entender melhor. Agora, aqui é interessante, puseram desse lado a Fortaleza Antônia. O que é isso, Fortaleza Antônia? Os romanos queriam saber o que é que está passando aqui. Então, mas era deste lado, gente, era noroeste, não é lá. Então, acho que ficou invertida, a fotografia ficou invertida. E não pudemos mudar por causa das palavras. Então não pudemos. Isso era do lado de cá. Aqui nós temos o pináculo do templo. Tem uma passagem que diz que Jesus foi levado pelo adversário espiritual ao pináculo do templo. Foi aqui, olha aqui, certo? Então nós vemos, estes pórticos eram portentosos. Esse pórtico do lado de cá chamava real ou meridional, olha lá, real, pórtico real. Cada coluna dele era o diâmetro tão grande que precisava 3 homens para abraçar. E era todo cheio de colunas. Gente, era suntuoso mesmo, não é? O pessoal se orgulhava muito desse templo. Então nós vimos que a Fortaleza Antônia seria para cá, não é? Essa aqui era uma ponte para a Cidade Alta. Aqui havia uma ponte, uma passagem. Muito bom. Então nós estamos começando a entender como era esse cenário ao tempo de Jesus, não é? Vamos ver agora a parte de trabalho dos sacerdotes, o santuário propriamente dito, não é? Olha aqui o tanque. Aqui é o altar dos sacrifícios. E lá está. Lá dentro é o Santo dos Santos, né? O lugar importante, onde tem as coisas de culto e onde os sacerdotes trabalham. Eles têm um altar, por exemplo, alguns dizem de perfumes, eram incensos. Quando o Zacarias, que foi o pai de João Batista, ele era sacerdote, ele era da tribo de Levi. E quando ele foi lá no templo, na semana que era dele, ele foi oferecer os incensos ao Senhor, não é? E quando ele viu aquele espírito, aquele mensageiro que falou que ele ia ser pai. Então nós vemos aí uma representação. Isto quando se entrava no pátio dos sacerdotes. Mas nós vamos ver um pouco mais interiormente como é que era. Mais lá no interior. Vamos ter uma ideia como é que era. É uma pena que essas imagens não são tão perfeitas, mas melhor que nada, né? Isso. Aqui embaixo nós temos o sacerdote, olha lá, fazendo um sacrifício. Tem fogo aqui, né? O altar do sacrifício. E aqui o tanque. Posições às vezes variam nas representações, mas havia um tanque e havia um altar dos sacrifícios, né? Agora então ele subia, ele entrava mais para o interior. Aqui seria aquela arca, só que ela já não existia mais. Mas eles ainda estão representando, que lá dentro teria, né? Representava a arca. Mas não era só isso que tinha lá dentro. Então nós vamos precisar verificar com esta outra plantinha simples, mas boa. Essa aqui vai nos informar melhor.
Jesus vai falar da mesa dos pães de proposição, ele vai falar e a gente não sabe como é que era. Isto vai ser importante, não é? Olha aqui, a porta de entrada, nesse pátio dos sacerdotes, está lá o tanque, está lá o altar dos sacrifícios. Nós temos agora aqui dentro, tem a mesa dos pães da proposição, tem aqui o castiçal de 7 braços. Oba, esse a gente tem para mostrar para vocês. Vamos mudar ali um pouquinho, depois a gente volta. É um símbolo para os israelitas, não é? É o castiçal de 7 braços. Ah, tem representação para eles, sagrada, né? Simbolismo. Ah, então esse é o castiçal. Voltamos naquela outra anterior. Então aqui está a mesa dos pães da proposição, está o altar dos incensos, olha lá, altar de incenso, sacerdote fazendo. Aqui está o castiçal de 7 braços, tudo isso é sagrado, santo. Mas aqui dentro, separado por uma cortina, esse véu aqui espesso, essa cortina, separava o que era mais sagrado no templo. E quando Jesus foi crucificado, eles dizem que essa cortina se rasgou de alto a baixo. Significava, não tem mais nada santo, não tem o que guardar, não é? Eles tinham errado, tinham falhado. Bom, aqui deveria estar a Arca da Aliança, mas ela já não existia mais, não é? Esse lugar aqui é chamado Santíssimo, o Santo dos Santos, Santíssimo. Então, nós estamos vendo como era parte dos sacerdotes. O pátio dos sacerdotes continha isso. Né? Muito bom. Vamos agora, então, podemos tirar. Ah, não, não, podemos sim, podemos. O templo era o centro da vida do povo israelita. Eu encontrei a informação de que ele estava dominado pelos saduceus. Vocês já viram as seitas que havia, as separações. Saduceus eram aqueles que colaboravam com os romanos, ficavam com o poder, não queriam perder o poder. Então os saduceus dominavam também o templo. Eles formavam a elite sacerdotal. E o templo era um centro econômico. Quase toda a economia do país convergia para o templo. Mal comparando, era como o tesouro nacional. E também era um centro político e judiciário. Julgavam os casos. E era política. Atuava a cúpula governamental judaica, o Sinédrio. O Sinédrio, vocês já viram também, é formado pelos representantes das famílias mais nobres, aqueles anciãos, não é? Aquele pessoal de poder. Então, ideologicamente, no campo das ideias, o templo exerce uma grande força de controle da sociedade. Por exemplo, os sacerdotes determinavam quem era puro ou impuro, quem estava mais próximo de Deus ou longe de Deus. E com isso, eles estabeleciam a estratificação da sociedade, as camadas sociais. Agora vamos saber a classe sacerdotal, os que trabalhavam lá dentro do templo. Nós já vimos que Moisés reservou a tribo de Levi para os serviços lá dentro do templo, não é? Sabemos que sacerdotes, somente os da família de Arão. Eles é que oficiavam os cultos. Ao tempo de Jesus eram 24 turmas se revezando semanalmente. Cada semana era uma turma. Não pesava para ninguém, não é? O trabalho. Mas eles moravam às vezes longe. Como Zacarias, o pai de João Batista, né? Ele morava lá nas montanhas da Judéia, mas ele vinha para o seu trabalho, quando a sua turma estava em serviço. O primeiro sumo sacerdote, nós já vimos, foi Arão, irmão de Moisés. O sumo sacerdote superintendia tudo que fosse relacionado ao culto religioso. Era um cargo vitalício, passava de pai para filho. Interessante? Passava de pai para filho. Durante o domínio romano, a escolha passou a ser feita pelo poder civil. Tiraram
aquela transferência vitalícia, e aí passou a ser o poder deles, o governo deles, que a seu critério nomeava e destituía o sumo sacerdote. Então homens ambiciosos, corruptos, se fizeram elevar por meios indignos. Já não era mais uma coisa assim reservada por Deus, na família de Arão, da tribo de Levi, já não era. Eles modificaram com o tempo, né? Anás, por exemplo, ele exerceu o cargo de sumo sacerdote por 9 anos, do ano 6 a ano 15 depois de Cristo. E depois, ele não era sumo sacerdote, mas ele continuou tão influente que ele conseguiu a nomeação de 5 filhos para esse cargo. Sempre filho dele, mas por poder político, ele estava conseguindo isso. E ao tempo de Jesus, o genro dele, Caifás, é que era o sumo sacerdote. Isso vai ser importante, porque quando Jesus é preso, quando ele vai para julgamento, lá está dizendo, ele foi de Anás a Caifás. Anás era esse sogro influente, e Caifás era o genro dele que estava como sumo sacerdote ao tempo da condenação de Jesus, não é? Bem, vamos ver aqui uma representação de um sacerdote. Tem uma coisa curiosa aqui para nós contarmos a vocês. Olha aí um sacerdote paramentado. Aqui no peito, ele tem um peitoral com 12 pedras preciosas. Era o que eles chamavam de Urim e Tumim. O rei Saul, quando estava querendo saber de Deus, se ele ia sobreviver à batalha, ele estava com medo, não, ele tentou, nem por sonhos, ele era médium, mas não teve comunicação, ele usou Urim e Tumim. Quer dizer que então esse tal de Urim e Tumim era uma forma de comunicação com o alto, com o mundo espiritual. E a gente sabe que existe a tabuinha sim, não é? Não era exatamente assim, mas diz que as luzes se acendiam, aquelas pedras preciosas ficavam iluminadas. Era assim que eles tinham resposta, se sim ou se não. Se o Senhor estava de acordo ou não estava com o que eles estavam pedindo, pleiteando, pedindo, né? Então nós vemos que esse Urim e Tumim, há muita coisa escrita sobre ele, mas todo mundo diz assim, que não sabem direito como funcionava. Nós espíritas já ficamos pensando, né? Já temos a explicação com os efeitos físicos sobre aquelas pedras preciosas, eram 12, porque provavelmente representavam as 12 tribos de Israel. Então vimos aí um sacerdote todo paramentado para o seu ofício. Agora vamos falar dos levitas. Levitas são os da tribo de Levi. Naquela parábola do bom samaritano, Jesus diz que passa primeiro um sacerdote e depois passa um levita. Ele era da tribo de Levi, mas não era da família de Arão. Então o que faziam os levitas que não eram da família de Arão? Eles faziam os demais serviços do templo. E havia serviços lá de guarda, tesoureiro, porteiro, músico. Tinha muita coisa para fazer no templo, não é? Então eles eram os serviçais do templo, não eram da família de Arão, não podiam ser sacerdotes, mas eles eram trabalhadores do templo, né? Eles também se dividiam em grupos. É claro que sacerdotes e levitas exerciam grande influência na vida israelita. Eles chegaram a ser 25.000 homens. Eles se revezavam, lembre-se disso. Não estavam todos lá ao mesmo tempo. Mas não só pelo número, os empregos e funções que eles tinham, as quantias que eles manipulavam. O templo era um centro econômico. Todo o comércio do templo e seus serviços eram tributados pelos sacerdotes. Eles manipulavam o dinheiro, né? Todo judeu com mais de 20 anos, onde quer que estivesse, pagava tributo anual ao templo. É daí que o pessoal tem tirado a história de dízimo,
de contribuição. Isso é coisa dos israelitas, não é de Jesus. Nós não somos seguidores de Moisés, nós somos seguidores do Cristo. O Cristo não cobrou coisa nenhuma. Era a organização do seu povo, da sua época, não é? Inclusive de função governamental, não é? Ao tempo de Jesus, porém, a classe sacerdotal estava em decadência, porque lhe faltava prestígio intelectual e moral. E o clero pobre definhava na penúria. Porque os sabidos se perpetuavam, dominavam, e havia os outros que não conseguiam resultados maiores, né? Um pequeno grupo sacerdotal conservava a posição de destaque. Esses sacerdotes é que eram um problema com Jesus, né? Atividade dentro do templo. O que é que eles faziam lá? Sacrifícios, feitos diariamente no templo pelos sacerdotes. Cruentos, sacrifícios cruentos, imolação de animais. Que animais? Carneiros, bois, pombos. Eles também faziam sacrifício de tudo isso. Sacrifícios incruentos, quer dizer que não vai sangue. Trigo, pão, vinho, azeite, incenso. Por que é que o pessoal fazia esses sacrifícios? Qual a intenção? Podiam ser expiatórios para a reparação de faltas. E segundo os sacerdotes, se você não fez isso, você precisa se purificar, você não está bem. Segundo a lei, você está impuro. Você precisa de uma cerimônia de purificação, né? Expiatórios. Outros eram pacíficos para súplicas e agradecimentos. Os sacerdotes tinham direito a uma parte das vítimas oferecidas pelas pessoas e o privilégio de vender a carne e o sangue dos cordeiros e outros animais abatidos todos os dias pelo próprio templo. Era um comércio, né? Outra coisa que os sacerdotes faziam, não era só sacrifício, não. De manhã, no altar dos perfumes, um sacerdote queimava o incenso e depois abençoava o povo. E à tarde repetiam-se as cerimônias, mas aí já não havia a bênção era só de manhã. No templo havia um local especial para receber as esmolas, as oferendas. Elas eram destinadas aos gastos do templo. É claro que o pessoal falava que era para Deus, né? Como ainda hoje muita gente está fazendo assim. São esses costumes antigos, não são de Jesus. Não foram instituídos por Jesus, não é? Então, eram destinadas aos gastos do templo, então era considerada para o Senhor. As esmolas eram lançadas no gasofilácio. Eu demorei para achar uma Bíblia, uma chave bíblica, que tinha a palavra gasofilácio, porque os outros diziam caixa de ofertas. E realmente, né? Só que veja como eram troncos, mas não eram de madeira, eles eram de metal, não é? Troncos de gargalo estreito em cima, alargando na parte de baixo, lá para baixo era largo, aqui era estreito, né? Parecia uma trombeta. Parecia uma trombeta. As pessoas jogavam ali as suas oferendas, as suas moedas. Aí o pessoal brinca e diz assim, alguns trocavam bem suas moedas por moedas menorzinhas para jogar lá e ficar tilintando bastante. Olha quanto eu estou dando, não é? Por isso que a gente diz assim, quando der esmola não trombetear, por causa dessas trombetas, não é? Mas, estando nesse pátio dos gentios, observando as ofertas no gasofilácio, Jesus, certa vez, chamou a atenção dos seus discípulos para uma pobre viúva que tinha colocado lá 2 ínfimas moedinhas. Mas Jesus disse, hoje esta mulher deu mais do que todos os outros, porque os outros deram do que lhes sobrava. Ela deu daquilo que era necessário para o seu sustento. Porque certamente a mulher, na melhor sinceridade e boa fé,
ela desejava servir ao Senhor, com renúncia de si mesma, não é? E era isso que valorizava a dádiva, o desejo de ajudar, mesmo renunciando a alguma coisa. Pátio dos gentios. É aquele pátio dos gentios ao redor que vocês viram? As suas portas, intenso e variado comércio de animais, perfumes ou incensos, óleos aromáticos, cópias de escrituras, as escrituras sagradas. O pessoal também queria cópia, tinha copistas para fazer isso. Era um dos serviços dos levitas, ser copista, né? Câmbio de moedas estrangeiras, câmbio de moedas. Nossa, é como um banco lá. Mas olha, é no pátio dos gentios. Claro, vinha gente de toda parte. Dizem que a cidade teria, não estou bem lembrada agora, mas vamos dizer 50 mil habitantes. Mas quando havia festas no templo, elas atraíam os israelitas de longe, mas muita gente interessada em observar, em participar daquele movimento todo na cidade. Muita gente que vai à Aparecida vai por causa daquela movimentação. Alguns querem lucrar alguma coisa, não é? Então a cidade recebia 180 mil pessoas mais. Impressionante, né? Então precisava trocar moedas. Havia cambistas, não é? E foi desse pátio dos gentios, e por causa desse comércio todo, que perturbava a função do templo, desviava a atenção do que era o templo, era serviço espiritual, e o pessoal começava com aquele comércio todo, aquele tumulto, aquele vozerio. Foi dali que Jesus expulsou os vendilhões. Porque quando a gente ouve falar que Jesus expulsou os vendilhões do templo, a gente pensa que foi lá de dentro do templo. Não. Os gentios não entravam lá dentro. E esse pessoal todo eram os israelitas e gentios que estavam nesse comércio intenso, né? Nessas galerias do pátio dos gentios, todos podiam conversar sobre assuntos religiosos. Ora, quem vai ao templo, né? O assunto é religião. Então Jesus era no pátio dos gentios que ele mais conversava com todos. Porque quando ele entrava no pátio dos israelitas, ele conversava assuntos só dos israelitas. Mas quando ele estava no pátio dos gentios, eram todos os assuntos, não é? Pregava ao povo a palavra de Deus, mesmo sem ser sacerdote. Ele não podia entrar lá no Santo dos Santos. Não, ele não era sacerdote. Imagine se ele entrava no pátio dos sacerdotes. Mas ali no pátio dos gentios e dos israelitas, ele fazia a sua pregação, não é? Tem passagens lindas quando vocês vão ver Jesus e o templo. Agora a gente não pode falar, porque tem outras coisas. Falamos do templo. Agora temos as sinagogas. Nós conhecemos, né, a sinagoga israelita, não é? A gente passa na frente de uma sinagoga. O que aconteceu? Como é que surgiram essas sinagogas? Lembram quando eles estavam exilados lá na Babilônia? Não tinha templo, não tinha tabernáculo, não tinha arca, não tinha nada. Mas os israelitas não haviam perdido a fé no Deus único. Eles conservaram a fé e criaram um lugar para orações, estudo, transmissão dos ensinos, para cultivar, para não deixar morrer a religião deles, não é? Foi assim que surgiram as sinagogas, que são casas, não são templos, mas são casas especialmente para as coisas espirituais, não é? Não tinha sacrifícios, não tinha essas oferendas, não é? Não tinha sacerdotes, mas havia pessoas israelitas que levavam a sério. Vamos ver o que diz nas Escrituras.
Parece que teria sido o profeta Esdras que criou a sinagoga lá na Babilônia, no exílio na Babilônia. Mais tarde, quando eles puderam voltar para a Palestina, que o imperador Ciro permitiu, eles agora tinham o templo em Jerusalém. Naquela época ainda era um novo templo de Zorobabel. Mas eles não deixaram de formar sinagogas, gostaram. Funcionou bem. Era útil a sinagoga. Então, apesar de ter aquele templo ainda modesto lá, eles tinham sinagogas. Toda cidade ou povoação ao tempo de Jesus, por menor que fosse, possuía a sua sinagoga. E se a cidade era grande como Jerusalém, erguiam-se sinagogas em número maior. Podia haver mais de uma, né? Nas sinagogas não havia cultos, rituais, sacrifícios, oferendas, mas o povo se reunia ali, principalmente aos sábados, que era o dia do Senhor, era reservado para as coisas da religião, e dias de festa, as festas deles, especiais, festas comemorativas da sua história, da espiritualidade. Então eles iam lá para orar, ouvir a palavra de Deus e sua explicação. Por isso Jesus fala numa sinagoga e explica alguma coisa, não é? Do texto. E funcionava também a sinagoga como tribunal e escola. As crianças iam à sinagoga para estudar a religião, para a alfabetização. Não é interessante? As sinagogas funcionavam como escola e também para definir certos problemas na comunidade. Era tribunal também. À frente de cada sinagoga, um dirigente ou chefe, que era chamado arquissinagogo ou príncipe da sinagoga. Nós vamos ver alguns casos em que príncipes da sinagoga, por exemplo, Jairo, não é? Que era da sinagoga de Cafarnaum, pedindo a Jesus para curar a filha dele, que estava muito doente. O que fazia esse dirigente, chefe da sinagoga? Ele presidia a leitura do Torá, da lei, das escrituras da lei. Ele, naturalmente, convidava alguém, se ele quisesse, para expor. Foi o que eles fizeram com Jesus. Lá na sinagoga de Cafarnaum, Jesus foi convidado a ler. Não é? Faziam as orações comunitárias, podia celebrar casamentos e ofícios fúnebres. Elas se espalharam por todo o país. Elas eram centros de educação e formação do povo. Quem é que atuava mais nas sinagogas? No templo eram os sacerdotes. Mas nas sinagogas eram os fariseus e escribas, os doutores da lei. Porque ali não era sacerdote. Então uma pessoa entendida nas escrituras assumia uma posição importante lá, não é? Eles exerciam grande influência sobre o povo e adquiriam cada vez maior prestígio. Por isso é que às vezes a gente ouve falar dos sacerdotes perseguindo Jesus, mas também os escribas e fariseus. E eles entendiam muito da lei, mas não faziam, não cumpriam. Então Jesus chamou aos escribas e fariseus de hipócritas, não é? Mas essas sinagogas foram importantíssimas ao tempo de Jesus e depois, quando os israelitas foram, o templo foi destruído, não é? Pelo imperador romano, e eles foram impedidos de voltar para a sua terra. Não foi, primeiro foi com os babilônios, agora foi com os romanos. Eles ficaram errantes pelo mundo, eles não tinham mais a sua terra. Vieram a ter depois agora. E como é que eles se conservaram como povo? Não tinha terra, porque nós estamos tudo aqui é Brasil. Nós temos uma unidade de terra, de língua, de governo. Mas eles não tinham terra, não. De língua, eles conservaram. E também de fé, de religião, através das sinagogas. As sinagogas é que mantiveram os israelitas sempre se sentindo como um povo. Certo? Foram as sinagogas. Tanto na Judéia quanto na diáspora, em todo o mundo. Nós temos que falar ainda dos profetas. Puxa vida, né? O campo de religioso, não falar dos profetas.
Profeta, porta-voz, o que fala em nome de. Falavam em nome de Deus, do Altíssimo, do mundo espiritual. Então eles atuavam paralelamente ao sacerdócio organizado. Os sacerdotes era uma coisa, era uma instituição do tempo de Moisés. Mas o profeta era livre, era o médium. Quem é que segura a manifestação espiritual, não é? Então, as pessoas se manifestavam como profetas, como porta-vozes. E eles atuam em toda a história do povo hebreu. Interessante que foram feitos livros sobre o que eles falavam. Eles não escreveriam livros, mas havia os escribas, que eram também levitas, não é? Havia escribas especializados nas escritas. E conservaram os escritos desses profetas, junto com os livros da lei. Então, quando a gente abre a Bíblia, tem o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, e tem também os profetas todos. Estão lá. Os livros foram conservados, as profecias dele, né? Eles eram médiuns superiormente inspirados, chamados por Deus para transmitir ao povo as instruções divinas, para que o povo entendesse a vontade de Deus e cumprissem. Eles corrigiam desvios, porque o povo sempre precisa de orientação, senão cada um entende uma coisa, uma liderança ela vai, né? Caminho errado. Então as manifestações espirituais, os porta-vozes, corrigiam desvios. Agora, como é que se sabia que eles estavam autorizados por Deus? Qualquer pessoa pode começar a falar e dizer que está recebendo o Espírito. Eles precisavam não só transmitir a mensagem, produzir sinais. Quando Jesus começou a pregar, eles pediam a Jesus também sinais. Que sinal fazes para que creiamos em ti? Porque Jesus se apresentava como um porta-voz divino, o Messias, trazia a mensagem do alto, né? Então, eram fenômenos de efeitos físicos ou intelectuais e até predições, anúncios de acontecimento futuro. Tudo isso eles consideravam como sinal. Essa pessoa realmente está investida por Deus de autoridade, porque ela deu sinais, então ela pode ser um porta-voz, né? Apesar desses sinais, muitos profetas foram rejeitados, incompreendidos, perseguidos e mortos. Jesus vai fazer menção a isso. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. E Jesus vai mostrar que ele também está sendo rejeitado, não é? Mas foi graças aos profetas, por intermédio deles, que a orientação espiritual superior se manteve constante e atuante entre os hebreus, sem cair no domínio e subjugação da organização religiosa do templo ou do governo judaico. Será que a gente podia dizer que era o poder moderador? Não é? Então, interessante, nós estamos falando de profetas e pensamos nos tantos, mas a princípio, todos aqueles que receberam uma mensagem de Deus para transmitir ao povo, eles consideravam profeta. Adão, para nós é simbólico, não é? Mas para eles, Adão existiu. E Adão recebeu, falou diretamente com Deus, ouviu a sua mensagem, não é? Crescei e multiplicai-vos, não é? Então, Adão seria um profeta. Abraão também, aquele patriarca que escutou-lhe falarem, vamos fazer um pacto, eu sou o Deus, vocês vão me reverenciar só a mim, não a outros, e eu vou fazer de vocês um grande povo, e vou dar uma terra para vocês habitarem. Abraão conversou com o plano espiritual, também foi um profeta. Moisés igualmente, ele falava com Deus, quer dizer, com os espíritos que se comunicavam em nome de Deus, não é? Mas em sentido restrito, quer dizer, a profeta podia ser uma coisa muito ampla, mas em sentido restrito, o ministério profético começa com Samuel, passa por Elias, Eliseu e Davi. E mais tarde, as mensagens divinas começaram a ser registradas por escrito e classificados os profetas
conforme a extensão dos seus escritos. Há profetas maiores e profetas menores. Por quê? Porque alguns deixaram muitos escritos e outros deixaram poucos escritos. Só por isso. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias. Vocês têm na Bíblia. São ao todo 16 profetas. Se a gente considerar Baruque também, aí vão ser 17. Mas por quê? É um livro deuterocanônico. Daqueles que, será que é certo, não é, sei lá, né? É duvidoso. Vale a pena citar que houve também profetisas, mulheres, que eram intermediárias, eram médiums também. A irmã de Moisés foi uma. Através dela ele recebeu informações. Débora e Ana. Ana foi aquela senhora que quando Jesus foi apresentado nos braços dos seus pais, lá no templo, pequenininho, ela identificou Jesus e profetizou a dor e sofrimento que Maria teria, porque o seu filho iria sofrer muito no futuro, não é? Mas era o Messias. Então, Ana é uma profetisa. Falamos do Templo de Jerusalém, mas os samaritanos, quem eram os samaritanos? Eles tinham sangue hebreu, mas não porque eles estavam na região da Samaria e eles começaram a casar samaritanos, homens e mulheres. Então mesclou não só a raça, mas mesclou também na religião. Eles aceitavam os rituais dos outros. Eles não ficaram como os judeus lá em Jerusalém, só a nossa religião. Não, eles misturavam, aceitavam muita coisa, não é? Então, embora Jerusalém fosse o único lugar em que se oferecia os sacrifícios a Deus, os samaritanos, lá na Samaria, fizeram um outro templo. Mas por que eles fizeram outro templo? Porque os judeus lá de Jerusalém diziam para eles: aqui no templo vocês não entram. Gente de má vida, gente de costumes mesclados, não merece entrar aqui. Não merece entrar? Então nós fazemos o templo lá. E fizeram na Samaria, no Monte Garizim. Eles ofereciam sacrifícios e tudo. Só que não deu muito certo, não conseguiram manter, não é? Quando Jesus, no tempo de Jesus, aquele tal templo lá no Monte Garizim já estava destruído. Mas o pessoal ia lá, no local, mesmo ao relento, e continuava oferecendo os sacrifícios, né, realizando o que eles podiam. A mulher samaritana vai aludir a isso, porque ela pergunta para Jesus: onde é que devemos adorar? Vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém, e nós fazemos aqui no Monte Garizim. E Jesus vai explicar para ela: aí vem o tempo em que nem aqui, nem em Jerusalém adorareis a Deus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Quer dizer, Jesus mostrou que a adoração verdadeira não depende de local, não depende de templo, não é? É espiritualmente e no sentido. Bom, agora aqui há umas curiosidades. O tempo. Como era o calendário dos israelitas? Os meses eram lunares, eles se guiavam pelas fases da lua. Cada mês tinha 29 dias, as fases da lua. O primeiro mês era o de Nisan, correspondia ao nosso março ou abril. E a Páscoa vai ser sempre por aí, março ou abril. Porque a Páscoa, aquela festa especial, se deu no mês de Nisan, certo? Então sempre vai passar por aí. Agora, como é que era noite e dia? O dia começava às 6 horas da tarde. Quando terminava às 6 horas, aí começava a noite. Só que à noite eles não chamavam propriamente de horas. Eles diziam assim: primeira vigília é do pôr do sol, 6 horas, até às 9 horas da noite.
A segunda vigília ia das 9 horas da noite até meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite até as 3 da manhã. E quarta vigília, das 3 da manhã até as 6. Aí começava o novo dia. Não é? Eis aí, né? E as horas do dia, como é que eles separavam? Cada grupo de 3 horas também. 6, 7, 8, primeira hora. Era 2 em 2 horas, aqui está de 3, está 2, né? De 2 em 2 horas. 6 e 7, 8 e 9. Terceira hora? Era a terceira. Em grupos de 3. Não, tá certo. Vamos lá. Nascer do sol, 6 horas. 6 horas, 7 horas, 8 horas. Terceira hora, 9 horas. 9, 10, 11, 12. Nona hora, 3 da tarde. E 12ª hora, o pôr do sol. Já estava chegando o fim do dia. Tem aquela parábola dos trabalhadores da última hora. Lá a gente vai ver essa citação. De manhãzinha, às 9 horas, ao meio-dia, à tardinha e ao anoitecer, né? Eles dividiam o dia dessa maneira. E as festas? Bom, eles tinham festas especiais. As principais, a principal era a Páscoa, mas eles tinham festa de Pentecostes, festa dos tabernáculos. Festa da Páscoa todo mundo está sabendo. Existe muita coisa a respeito. O que foi mesmo a Páscoa? O que eles festejavam? O que eles comemoravam? Quem lembra? O pessoal aqui comemora ovo de Páscoa. A retirada, a saída deles do Egito. Foi quando eles conseguiram sair do Egito. A gente brinca e comenta assim, compara. Foi o dia da independência deles. 7 de setembro para eles. Precisa comemorar muito, não é? Só que eles contavam aquela história que para eles conseguirem sair de lá, a vontade divina matou todos os primogênitos dos egípcios, até dos animais. Aí o faraó, que estava resistindo 10 pragas e ele não cedia, a última, a 10ª praga foi isso, essa mortandade, aí ele cedeu. E eles puderam sair do Egito. Depois o faraó saiu atrás perseguindo, mas não conseguiu. Então, essa Páscoa, passagem, quando eles passaram da escravidão, que eles achavam que era escravidão, para a liberdade, não é? Então, Páscoa é isso. Era assim que eles comemoravam. Para eles era importante, tinha cerimônias. Até hoje eles comemoram a Páscoa, né? Comem ervas amargas, assam carne. Enfim, tem todo um ritual para lembrar sempre que o Senhor os libertou da escravidão. Tem também a festa de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50º. Porque era uma festa celebrada 50 dias depois da Páscoa. Então, quando é Páscoa, 50 dias depois é Pentecostes. Agora, interessante que quando foi ao tempo de Jesus, quando Jesus já tinha deixado a terra, ele disse para o pessoal ficar ali, não é? Ele foi sacrificado na Páscoa, ele foi o cordeiro de Páscoa, né? Sacrificado para a libertação espiritual, ressurgiu, né? Então, depois de 50 dias, houve aquela manifestação maravilhosa sobre os apóstolos. O dia de Pentecostes, manifestações espirituais, mas era essa festa. Festa dos tabernáculos. A partir de 15 de outubro, que equivale ao nosso 15 de outubro, eles comemoravam a longa passagem dos hebreus pelo deserto, aqueles 40 anos que eles peregrinaram. Então, durante 7 ou 8 dias, eles habitavam em tendas cobertas de folhagem, armadas nas praças ou no teto das casas, porque o teto deles não era como o nosso, era plano, não é? É como esses prédios que tem heliporto, é plano. Então, nesse telhado deles, eles podiam construir tendas, né? Era a festa dos tabernáculos. O dia da expiação era importante. Era 5 dias antes da festa dos tabernáculos.
Havia um jejum rigoroso e outras penitências. E aí lá no templo, o sumo sacerdote penetrava lá no Santo dos Santos. Tinha imolado um touro e ele jogava o sangue do touro lá. Impunha as mãos sobre a cabeça de um bode, como que para lhe transferir os pecados do povo, e mandava enxotar aquele bode para o deserto. Que coisa interessante! Era muito interessante psicologicamente, porque o povo se sentia, os pecados nossos, não é? Eles não tinham confissão e comunhão, que também funciona assim, né? Confessa, se libera dos pecados. Mas eles tinham o bode expiatório. Então, quando era o dia da expiação, que não era sempre, eles tinham lá de tantos em tantos anos, então fazia essa ocasião. Então o sacerdote passava para aquele bode todos os pecados do povo. E o bode era expulso para o deserto. E o povo, ficamos liberados. Ficou? Pela lei de causa e efeito, não, né? Houve também a festa de dedicação do templo. Era em dezembro, durava 8 dias. É porque aquela ocasião que o Macabeu conseguiu restaurar aquele templo, né, modesto, mas ele conseguiu restaurar. Os sírios tinham profanado, mas ele conseguiu restaurar e fazer funcionar o templo. Então eles achavam que essa data foi muito importante, a dedicação do templo. Usos e costumes entre os israelitas que importam no entendimento de tudo que vem depois. Casamento entre os judeus. A gente pensa casamento, para nós tem civil e religioso. Para eles o casamento tinha 2 partes também. Primeiro eles celebravam os esponsais. Desde aquele momento os noivos eram considerados casados, estavam comprometidos. Mas não iam morar na casa um do outro, ainda não. Cada um continuava morando na sua casa, mas já está casado. Houve os esponsais. Foi assim que Maria estava casada com José. Era esse compromisso. Era a primeira parte do casamento, não é? Mais tarde se celebrava o matrimônio. Aí a esposa era levada solenemente à casa do esposo. Ou melhor dizendo, era o esposo que vinha à casa dela, né? Este ia acompanhado de seus amigos à residência da esposa. Ele ia levar a esposa para a casa dele. Mas ele vinha com os amigos. A noiva o esperava cercada de suas amigas, depois iam todos à morada do noivo ou à casa de seus pais, e ali as festas podiam durar muitos dias. Outra coisa, vejam como conhecer os costumes explica o que estava lá adiante, não é? Maria estava casada ou não estava casada? Estava comprometida, mas ainda não fora levada para a casa do noivo. Vigorava a lei do levirato, a lei dos levitas, né? Se morresse um homem sem deixar filho, seu irmão estava obrigado a casar com a viúva. Vocês já viram isso, né? Na aula sobre a Bíblia, né? E o primogênito deste novo casal era considerado como filho do primeiro marido. Suscitava descendência para o morto, não é? Se o segundo marido morresse também sem descendência, a obrigação do casamento passava para o irmão seguinte, e assim por diante. Foi por isso que os saduceus, que não acreditavam em continuidade da vida, e Jesus pregava a imortalidade, a continuidade da vida, eles perguntaram a Jesus, olha, uma mulher casou-se com um homem, não teve filhos, aquele homem morreu, ela casou com outro irmão, e assim por diante, 7 irmãos. Então, se há ressurreição, de qual dos 7 ela vai ser esposa? E Jesus respondeu, errais não conhecendo as Escrituras, porque no céu eles são como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. É o que nós espíritas dizemos, não é? Essa união corpórea é coisa do plano físico. Então, o que resta são os laços afetivos. Mas a gente já reencarna, já casou com outras pessoas, formou outras famílias, tivemos muitos pais, muitas mães, disso tudo ficou o afeto.
o conhecimento, a confiança ou problemas, não é? Ficaram entre nós. Então foi o que Jesus explicou para eles. Eles pensavam que eles iam dar um quinal em Jesus, que Jesus não ia saber responder. Mas é porque eles pensavam em termos de corpos. E Jesus falava em termos de espíritos imortais. Não é? É diferente. Agora, o caso das purificações, o que era puro, o que era impuro. A lei de Moisés proibia o uso de certos alimentos, carne de porco e de camelo, especialmente. Mas havia outras proibições. Por isso, naquela passagem em que Jesus permite a espíritos obsessores que vão para uma manada de porcos, o pessoal diz assim, como? Lá não tinha porco. Tinha, para vender. Eles não comiam, mas comerciavam. Certo? Então a lei proibia o uso de certos alimentos. Aliás, eram proibições que visavam a higiene, a saúde. Naquele clima quente, comer carne de porco. E recomendava diversas medidas higiênicas, não tocar determinados objetos, os ossos, os sepulcros. A pessoa ficava impura, precisava se purificar, tinha que se higienizar, fazer abluções, né? Quando eles vinham para casa para comer, eles tinham que lavar as mãos e também eles passavam óleo no cabelo, né? Lavavam os pés para ficar em condições, porque as ruas não eram calçadas. Então a pessoa vinha toda empoeirada e era preciso higienizar para estar em casa. Também Jesus disse para os seus apóstolos não entrar em casa de gentios, porque realmente eles, os israelitas, não entravam em casa de estrangeiro, não. Casa impura. Esse pessoal não segue a lei de Moisés, não segue o Deus único, estão impuros, né? Havia objetos ou animais cujo contato devia ser evitado. Tudo isso, para os israelitas, funcionava como símbolo de pureza moral. Eles eram diferentes das outras pessoas. Eles conservavam costumes puros, assim eles entendiam. E os outros eram impuros. E criou-se uma série de minúcias. Jesus vai mostrar para eles, por exemplo, comer sem lavar as mãos. Ele disse, não é o que entra pela boca que contamina a pessoa, mas é o que sai, porque revela o que está no coração. É o sentimento, não são as coisas exteriores. Claro, Jesus estaria pela higiene, certamente, mas ele estava mostrando para aquele povo que eles consideravam, quando faziam todas estas coisas, eu estou puro. E como é que estava o coração, e o pensamento, e o sentimento, como é que estava? O que é que você andou pensando? O que é que você andou fazendo? Então, conforme a impureza, era necessário lavar mãos, braços, corpo todo, vestes ou oferecer sacrifícios. E Jesus censurou isso, não é? Publicanos. Que eram publicanos? Eram as pessoas encarregadas de receber impostos públicos. Que impostos? O imperador romano cobrava impostos de todo o pessoal que ele dominava. Eles estavam dominando a Palestina, então cobravam impostos do povo, né? E o povo não gostava nada, né? Ora, se alguém era israelita e aceitou ser coletor de impostos para o imperador romano, ele era considerado gente de má vida. Na sinagoga não queriam que ele entrasse, não pode. Você é um publicano, é um coletor de impostos. Por isso que Zaqueu, não é? Um coletor de impostos. E Mateus, que era, depois vai ser Levi, né? Levi, que depois vai ser Mateus, ele também se renova. Jesus não achou que os publicanos fossem pecadores. E João Batista, quando fala, o pessoal perguntava, o que é que devemos fazer? João Batista disse, quem tiver uma veste, 2 vestes, doe uma para quem não tem. Quem tem alimentos a mais, que faça a mesma coisa. Soldados, contentai-vos com o vosso soldo. E também disse aos publicanos que não cobrassem além do devido. Certo?
Então nós vemos que nem João Batista, nem Jesus marginalizaram os publicanos. Era uma função, né? Desde que a pessoa não exorbitasse. Eis aí. Por isso que os publicanos eram considerados gente de má vida. Não só porque representavam o poder estrangeiro, mas é que às vezes eles abusavam de suas funções, exigiam mais do que o direito. Então, eram pecados, vários pecados, né, na pessoa. Ai, desculpem, porque este assunto é mesmo árido, não é? Mas acho que agora vocês entendem um pouco mais do povo israelita. E quando começarmos a falar das passagens de Jesus, vocês vão lembrar disso. Ah, foi por isso. Ah, então agora. Ah, sim, era esse povo assim. Ah, porque eram os levitas. Ah, não, porque eram os publicanos. Kardec, quando começa o Evangelho segundo o Espiritismo, teve o cuidado de primeiro explicar uma porção de coisas sobre as situações do tempo de Jesus, lá na Bíblia, para que a gente pudesse entender as passagens que vêm depois. Ele fez só alguns casos, não é? E nós estamos preparando mais, porque agora nós vamos mostrar a relação de tudo aquilo com o Espiritismo, não é? A sequência que existe. E aí já podemos falar de Jesus diretamente, não é? Da vida de Jesus, como ele nasceu, onde foi, por quê. Tudo bem? Eu agradeço a vocês pela atenção.